Bom, nós vamos fazer mais agora um exemplo de sistema mecânico, né? No caso agora, diferente dos sistemas mecânicos anteriores que a gente já modelou, vai ser um caso de um sistema rotativo, né? Então, esse exemplo 7 está pedindo para achar essa função de transferência, né, nesse sistema. O sistema aqui ele é composto por um eixo principal, aqui que eu estou sinalizando aqui com o ponteiro, né? Esse sistema aqui, esse eixo, né, central, ele está apoiado em dois mancais A, aqui e aqui, né? Qual que é a função desse mancal? O mancal vai permitir o giro do eixo, mas não vai permitir a translação dele, né? Então o eixo ele é obrigado apenas a rotacionar em torno dele mesmo, né? Ligado a esse eixo aqui, a gente tem uma mola torsional KT, que está engastada na sua extremidade aqui à esquerda, né? E a direita está ligada no nosso eixo. O eixo ele tem deslocamento angular que a gente está denotando aqui como θ, né? De forma perpendicular aí ao eixo, né, a gente tem um braço, né, composto aí de duas partes, braço 1, braço 2. Braço 1 tem comprimento L1, braço 2 tem comprimento L2. À direita do braço 1, aqui a gente tem uma massa concentrada M1, né? E nessa massa a gente tem um amortecedor de translação conectado, né, que está também gastado ali embaixo. Essa massa M1 aqui a gente está denotando o deslocamento dela como sendo x0, né, deslocamento vertical. No braço 2 a gente tem ele como comprimento L2, e à esquerda desse braço a gente tem um disco, né, de raio R e massa M2. Tá? Então a gente tem uma fonte de inércia aqui. Né? Nosso sistema aqui ele tem como sinal de entrada, né, um torque, né, um momento externo chamado MI, que é aplicado aqui nesse eixo. Né? Então vocês podem imaginar, por exemplo, um servomotor ali ligado no eixo e que permite, né, manipular esse sistema. Né? Para imaginar, né, às vezes pode tá meio difícil de imaginar na cabeça de vocês o movimento desse sistema, né? Mas ele é muito parecido com um pêndulo. Né? Se você pegar esse sistema aqui e, por exemplo, der uma condição inicial nele, né, dando um θ inicial, e soltar o sistema, ele vai ficar oscilando provavelmente, e essa oscilação vai ser amortecida. Né? A gente tem um amortecedor translacional ali que induz perda de energia. A mola torsional ela mantém o movimento, né? Ela tem esse papel nesse sistema. O problema está pedindo também para considerar que M2 é maior que M1 e L2 é maior que L1. O que isso importa aqui para a gente? Significa que quando esse sistema aqui estiver parado, né, quando ele estiver em repouso, em equilíbrio, a massa M2 ela vai estar pendendo para baixo. Né? Então, o eixo, né, na posição de equilíbrio, ele vai estar levemente inclinado aí no sentido de M2. Tá? Uma coisa que a gente pode se perguntar aqui antes de resolver esse problema também, né, é pensar em quantos graus de liberdade tem o sistema. Né? Por que eu pergunto isso? Né? No desenho esquemático aqui do nosso sistema, a gente tem uma variável θ, né, indicando uma das saídas aqui, e tem uma variável x0 indicando outra saída aqui, né, deslocamento da massa M1 e angulação aqui desse eixo ou dos braços. Você pode olhar isso e achar que o sistema tem 2 graus de liberdade, por exemplo, ou mais, dependendo de como você pensar aí. É importante lembrar aqui da definição de grau de liberdade no sistema mecânico. Né? Grau de liberdade é a quantidade mínima de coordenadas que você precisa para descrever o movimento desse sistema. E esse sistema aqui, dependendo da simplificação que você adotar, a gente pode adotar ele como sendo de um grau de liberdade. Né? E aí você pode escolher, por exemplo, x0 ou θ como variável de saída. Né? Você não precisa das duas em paralelo assim, nas suas equações diferenciais. Então a gente vai fazer algumas considerações aí que vão ajudar a eliminar alguns termos aqui. Tá? Então vamos passar para a solução. Primeiro vamos pensar nas hipóteses simplificadoras para esse sistema. Né? Então a gente tem aqui massas, né,
pontos de inércia, a gente tem molas de torção, a gente tem amortecedor de translação. Vamos considerar então, para simplificar o problema, a modelagem que essas molas, amortecedores e massas são puras e ideais, né? Então a gente pode considerar todas aquelas equações de elementos mecânicos que a gente já tinha visto anteriormente. Vamos considerar também que o eixo que está girando aqui ele é rígido, né? Isso simplifica a nossa análise porque ele não tem deformação, né? Então, se o eixo fosse deformável, né, cada ponto infinitesimal desse eixo ia ter um deslocamento angular diferente, né? Então a gente está considerando que ele é rígido, portanto, isso simplifica a nossa análise. O disco também vai ser rígido, né? Portanto, com momento de inércia de massa em relação ao seu eixo central, em relação ao seu CG de meio mr quadrado, né? Se precisa calcular esse momento de inércia. Vamos levar em conta pequenos deslocamentos em torno da posição de equilíbrio, né? Então eu falei antes, né, que esse sistema, quando ele está na posição de equilíbrio, ele está levemente pendendo para a massa M2. E a gente vai considerar pequenos deslocamentos em torno aí dessa posição de equilíbrio, né? Vamos considerar também que os mancais não induzem atrito no nosso sistema, então eles não estão adicionando perda de energia aqui no nosso caso. E os braços 1 e 2 eles são sem massa também, então eles não adicionam inércia a mais no nosso sistema e são rígidos, então eles também não se deformam. Com essas considerações de disco rígido, de eixo rígido e dos braços serem rígidos, a gente pode considerar o sistema como sendo apenas de um grau de liberdade, né? E no nosso problema, a gente quer achar a Ft entre o deslocamento x0, né, que é o deslocamento da massa m1, e o momento externo mi, né? Então, no nosso caso, a gente vai eliminar as variáveis de θ, por exemplo, e tentar expressar tudo em termos de x0, né? É isso que a gente vai tentar fazer aqui nesse problema. Então, a primeira etapa aqui da nossa análise é fazer o diagrama de corpo livre do nosso sistema. Eu desenhei então aqui a nossa mola de torção, KT, né, e o nosso amortecedor de translação, B. A mola KT, ela está fixada na extremidade da esquerda, né, ela está engastada aqui, portanto a extremidade da esquerda tem ângulo igual a zero, né, ela está parada ali. A extremidade da direita dessa mola KT está ligada ao nosso eixo rígido, né, e o eixo ele tem deslocamento angular θ. Então, deslocamento angular θ na extremidade direita, o torque nessa extremidade da direita aqui atuando na mola, né, a gente pode usar as expressões baseadas aí na lei de Hooke para a mola de torção. O torque aqui da mola no lado direito vai ser o quê? Kt vezes o ângulo naquela extremidade da direita menos na esquerda, ou seja, Kt vezes θ menos zero, que é simplesmente Kt vezes θ, que é essa expressãozinha aqui. Então, beleza, a gente tem a expressão do torque do nosso sistema. Esse torque aqui vai ser importante porque ele vai participar aqui no nosso eixo depois quando a gente fizer a modelagem dele. Agora, o amortecedor, né? O amortecedor, na parte inferior dele, ele está engastado, né? Então ele está parado aqui, tem velocidade nula. A extremidade superior está ligado à massa m1, portanto ela vai ter uma velocidade x0 ponto. A força aqui na parte superior do amortecedor eu chamei de FB1, na parte inferior de FB2. Para a gente o que vai importar mesmo para fazer a nossa modelagem do sistema vai ser esse FB1, né? Então estou escrevendo o FB1 aqui, vai ser B vezes x0 ponto menos 0, que é B x0 ponto simplesmente aqui. Então já estou escrevendo as forças desses elementos diretamente, tá? Nesse sistema aqui, e é o que acontece na maioria dos sistemas que estão sob efeito da aceleração gravitacional, sob a ação da força-peso, a exemplo do que a gente já fez, né, no caso da modelagem do acelerômetro e do massa-mola amortecedor na vertical, a gente tem que modelar o sistema, no caso de equilíbrio, no caso estático que a gente está chamando aqui, quando não tem nenhum movimento no sistema, e depois passar para o caso dinâmico, tá? Então, no caso estático, a gente está considerando então que θ2 pontos é igual a θ ponto, que é igual a x0 2 pontos, que é igual a x0 ponto, que é igual a zero. Então o sistema está parado, está na posição de equilíbrio,
Lembrando que a massa M2 está pendendo levemente para a esquerda, né? A gente está considerando aqui para o nosso problema que esses ângulos, né, são pequenos, né? Então isso também facilita a nossa análise em seguida. Tá? Então eu fiz o DCL aqui, né, com o braço 1 e o braço 2 aqui no nosso sistema. Aqui a gente tem essa bolinha preta que é o centro de giro do nosso sistema. A gente tem um disco aqui à esquerda e a massa concentrada na direita. Então, a massa concentrada e o disco tem força-peso, abaixo aqui, menos M2G no disco, menos M1G na massa concentrada, certo? Que mais de forças que a gente tem aqui? No caso estático, a gente não vai considerar o momento externo, porque a gente está modelando a situação onde o sistema está em equilíbrio, está em repouso. Nos mancais aqui, a gente tem uma força de reação que eu estou chamando aqui de R, né? Estou escrevendo ele na forma de um vetor, porque eu não sei se ele tem componente apenas em X ou em Y. Então vamos imaginar que ele tem componente nos dois eixos. Vocês vão ver que essa força aqui ela não vai importar muito para a gente, né? Mas ela tem que existir aqui para manter o eixo do nosso sistema, né, fixo, né? Ele só rotaciona, ele não translada. Então a gente tem essa reação R. E para manter o sistema em repouso, né, a gente tem aquela mola de torção, né? Então, o que essa mola de torção faz no caso de equilíbrio estático? Ela equilibra, né, as forças peso e mantém o sistema parado assim na diagonal, como está desenhado no DCL. Então, essa mola de torção vai fazer um torque contrário, então negativo aqui, de kT vezes o que eu chamei aqui de θ estático. O que é esse θ estático? É uma posição em relação à horizontal onde o sistema está se estabilizando, onde ele está ficando paradinho ali, onde ele está em equilíbrio. Né? Por que eu tenho que modelar isso aqui? Né? A gente vai ver, né, isso aqui é muito similar aos casos que eu falei anteriormente, que quando a gente faz essa análise do caso estático, a gente consegue eliminar alguns momentos aqui na nossa modelagem. Né? Então isso simplifica bastante a nossa equação depois. Vamos passar agora para o caso dinâmico. Né? No caso dinâmico, a gente vai ter momento externo e a gente vai ter uma angulação do sistema em torno do ponto de equilíbrio. Certo? Então eu desenhei aqui de novo nossos braços, né, e as massas do disco e da massa concentrada no lado direito. Né? O nosso sistema agora ele está numa posição que eu arbitrei aqui sendo θ mais θ estático, né? Então é uma posição que não está na posição de equilíbrio, que era θi, né? Então a gente teve um acréscimo aí de θ. Né? Lembrando que a gente está considerando que esses ângulos são pequenos, isso vai facilitar um pouquinho nossa análise depois. Que forças que a gente vai ter aqui? Força-peso continua atuando, né, na massa M2, na massa M1, então essas forças se repetem. A gente continua tendo uma reação dos mancais R aqui. A gente continua tendo também aquele menos kT vezes θ estático, que é um resquício daquela condição de equilíbrio, que isso vai se manter ali no sistema mesmo no caso dinâmico. Né? O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter torque da mola, no caso dinâmico agora, né, que eu chamei aqui de menos TK. Esse menos TK, lembrando, é esse torque aqui. Tá? A gente vai ter momento externo MI, né, que é o que eu falei para vocês imaginarem como sendo, por exemplo, um servomotor ou um motor ligado ao eixo que vai induzir torque nesse sistema e vai fazer ele se movimentar. Né? A gente tem também o amortecedor translacional aqui na direita. Né? Então, a gente vai ter menos FB1 no lado direito. Né? Por que menos FB1? Porque a força no amortecedor eu considerei como sendo FB1, por ação e reação, né? Na massa essa força tem que ser negativa. Então, tá menos FB1 aqui. Beleza. Só uma observação, né? Por que eu não considerei essa força do amortecedor no caso estático? Porque o amortecedor ele só é acionado quando tem velocidade no sistema, quando tem movimento. Então não fazia sentido colocar essa força no caso estático que eu coloquei anteriormente. Né?
Bom, a gente fez agora o DCL do nosso sistema, a gente pode passar para modelagem em si, para aplicar alguma lei física para isso. No caso de sistemas rotativos, né, a gente pode aplicar o que a gente chama de lei de Euler, né, ou segunda lei de Newton para sistemas rotativos, sistemas com movimento de rotação. Vamos modelar primeiro o caso estático, né? Copiei aqui o DCL que a gente acabou de analisar do caso estático, né? No caso estático eu tenho, vamos fazer o somatório de momentos em relação ao centro de giro, que é aquele ponto zero, né, onde o eixo está girando, né? Isso é igual a momento de inércia do sistema em torno desse ponto zero vezes a aceleração angular. Por que eu faço somatório de momentos em relação ao ponto zero e não em relação, por exemplo, ao CG do sistema? Porque o ponto zero ele tem uma força em especial, a reação dos mancais, que me incomoda um pouco. Né? Então, quando eu faço esse somatório em relação a esse ponto, o torque que essa força exerceria acaba sumindo. Né? Então, isso facilita a minha vida. Então, a gente pode usar essa equaçãozinha simples aqui. No caso estático, a aceleração angular é zero. Então, eu posso tirar esse termo da direita da nossa equação de Euler e somar os termos de torque que estão atuando no sistema. Então, a gente tem menos kT vezes θ estático, que é o torque de restauração da mola, de torção. A gente tem torque do peso M2G. Né? O peso M2G ele tende a fazer o sistema girar no sentido anti-horário. Né? Como ele está tendendo o sistema a fazer o movimento no sentido anti-horário, o torque que essa força-peso vai fazer tem que ser positivo. Então, o torque da força do peso M2G vai ser mais M2G L2 cosseno θe. Ah, Bruce, mas a força-peso tem sinal negativo, né? Quando você for fazer o cômputo desses torques das forças, né, pensa no sentido que a força tem, né, e o sinal do torque, né, o sentido que aquela força tenderia a fazer o sistema girar. Essa força M2G, ela tende a fazer o sistema girar no sentido anti-horário. Portanto, o torque tem que ser positivo. Né? É assim que eu calculei esse sinal. Então, o torque da força-peso é mais M2G vezes o braço de alavanca, né? Que é o L2 vezes cosseno de θ estático. Certo? Por que é vezes cosseno de θ estático? O M2G é a força exatamente na vertical, o L2 é o comprimento do braço, né? Vezes o cosseno de θ estático, a gente tem a distância do braço de alavanca aqui. Aí eu faço a mesma coisa para o peso M1, né? O peso menos M1G, ele tende o sistema a fazer girar no sentido horário. Então, a gente vai ter um torque negativo, menos M1G, vezes o braço de alavanca, que seria L1 vezes cosseno de θ estático. Né? E tudo isso é igual a zero. Né? Nota que a força R ela não aparece aqui. Por quê? Porque ela não exerce torque em relação ao ponto zero. Né? Isso facilita a nossa vida para a nossa análise. Então a gente tem essa equaçãozinha aqui. No nosso caso aqui, a gente está considerando que os ângulos são pequenos, certo? O que isso implica para a gente nessa equaçãozinha que a gente obteve no caso estático? Se os ângulos são pequenos, cosseno de θe é praticamente igual a 1. Por quê? Se o θ é muito pequeno, perto do zero aí, o cosseno dele vai ser perto de 1, né? Mesmo para pequenas angulações aí. E o seno de θe, ele é praticamente θi. Então a gente pode pegar essa equaçãozinha que a gente obteve aqui e simplificar ela um pouco, né? Eu posso tirar os cossenos da jogada e substituir por 1. Então a gente vai ter menos kT θe mais M2G L2 menos M1G L1 igual a zero. Né? A gente simplifica um pouquinho o problema. Isso aqui vai ajudar a gente a eliminar alguns termos no caso dinâmico depois. Tá? Agora a gente pode modelar o caso dinâmico mesmo. A gente já tinha feito o DCL, vamos fazer o somatório de momentos em relação ao ponto zero também. Só que agora a gente tem aceleração angular. Essa aceleração angular vai ser o quê? A derivada do ângulo do sistema de segunda ordem, né? Derivada de segunda ordem do ângulo. Se a gente derivar o ângulo nosso, que é θ mais TE, o que a gente vai ter? θ dois pontos. Por quê?
O ângulo θ estático ele é um valor constante, ele é um valor fixo aí, e é um valor pequeno que a gente já tinha comentado antes. Então, somatório de momentos, né, a gente vai ter menos kT vezes θ estático, né, que é aquele resquício do caso estático aqui, mais torque do peso M2, né, que é positivo, né, mais M2G, vezes o braço de alavanca, que seria L2 cosseno de θ mais θe, menos M1G vezes L1 cosseno de θ mais θe, né, torque da força peso M1, menos torque TK da mola de torção, mais MI, que é o torque externo, menos BX0 ponto, que é a força do amortecedor, vezes L1 cosseno de θ mais θe. Né? Então, força do amortecedor, que é o FB1, vezes o braço de alavanca. Né? O torque que o amortecedor está fazendo aqui, ele é negativo. Por quê? Porque aquela força do amortecedor, ela tende o sistema a girar no sentido horário, aqui que é negativo. Tudo isso é igual ao momento de inércia em relação ao ponto zero, vezes aceleração angular θ2 pontos. Né? Lembrando, a gente está considerando que os ângulos de deslocamento angular são pequenos, portanto, cosseno de θ mais θe, né, é praticamente igual a 1, né, lembrando na nossa simplificação aqui. E a gente pode simplificar de novo essa equação aqui, substituindo esses cossenos simplesmente pela unidade, né, porque a gente está considerando que esse cosseno ele se aproxima da unidade praticamente. Então a gente vai ter menos kT θe mais M2G L2 vezes 1, né? Menos M1G vezes L1 vezes 1, de novo, menos kT vezes θ, que é o menos TK, mais MI menos BX0 ponto vezes L1, tudo isso igual ao momento de inércia vezes aceleração angular aqui. Esse primeiro termo aqui da nossa equação dinâmica, se você olhar ele é exatamente, né, o termo que a gente obteve lá na análise estática. E esse termo que a gente obteve na análise estática, a gente já analisou ele e a gente viu que ele é igual a zero, né, se aproxima do zero, né, pelo menos para o caso estático, pelo menos para o caso de pequenas angulações aqui. Então a gente pode eliminar todos esses três termos aqui, né, que isso vem na primeira equação, e a gente vai ficar então, né, eu vou jogar todas as variáveis de saída para um lado, né, a gente vai ter J0 θ2 pontos, mais kT vezes θ mais BX0 ponto vezes L1, tudo isso é igual a momento externo MI. Então veja que essa consideração de ângulos pequenos e tudo mais facilita a nossa vida aqui. Né? Por quê? Porque a gente elimina um monte de termo da nossa equação e fica mais fácil de analisar no nosso sistema. Né? Lembrando que esse momento de inércia aqui, ele é em relação ao ponto zero. Né? A gente não vai entrar muito a fundo nisso, até porque o problema ele é mais simbólico, né? A gente não vai substituir valores, mas esse momento J0 aqui, ele é composto pelo quê? O momento de inércia do disco, né? Que é uma fonte de inércia do sistema. Os braços não têm inércia, né? Eles não têm massa, como a gente considerou, e a gente tem o momento de inércia da massa M1, certo? O momento de inércia do disco, né, a gente tinha colocado isso lá no início, é meio de massa do disco, que é M2R ao quadrado. Só que esse momento de inércia é a inércia do disco para um movimento angular em torno do eixo próprio dele, em relação ao CG do disco. Só que a gente está fazendo os cálculos de somatório de momentos, de momento de inércia, em relação ao ponto zero. Então, esse momento de inércia não serve diretamente. O que a gente tem que fazer? Né? Vocês devem lembrar do teorema de eixos paralelos. Né? O que é isso? Né? A gente vai corrigir esse momento de inércia do disco para deslocar o centro de giro dele. Né? O centro de giro é o ponto zero. Como que a gente faz isso? É só somar a massa do próprio disco vezes a distância dele em relação ao eixo paralelo ao quadrado. Então, mais M2 vezes L2 ao quadrado. Isso aqui é o momento de inércia do disco em relação ao ponto zero. E a gente tem mais o momento de inércia da massa M1,
que seria então M1 L1 ao quadrado, né? Então, caso a gente precisasse, né, a gente poderia usar essa expressãozinha aqui para o nosso J do sistema. Tá? Eu vou manter o termo J0 aqui no nosso sistema só para ficar mais curto, tá? Mas, caso necessário, vocês poderiam usar esse momento de inércia aqui. Então, repetir a nossa equação aqui. Vamos então fazer a transformada de Laplace dessa equação. Só que a gente tem um problema aqui, né? Por quê? No lado esquerdo da nossa equação, a gente tem como variável de saída o θ, né, e o x0. Só que a gente quer a função de transferência x0 sobre mi. O θ aqui, então, está atrapalhando a gente. Só que o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma relação trigonométrica para relacionar essas duas variáveis de saída, né? Desenhei aqui os dois braços do sistema, né, numa vista frontal igual a gente estava analisando nos DCLs. E eu estou desenhando aqui esse ângulo θ do nosso sistema em relação aqui ao nosso eixo, né? O nosso sistema ele tem deslocamento x0 ali na extremidade da direita, né? O que é esse x0? Se a gente considerar pequenas angulações, pequenos movimentos angulares aqui no nosso sistema, esse x0 é praticamente o arco de circunferência que os nossos braços fazem, né, ao fazer esse movimento angular, né? Então, quando o eixo está girando, né, ele traça aqui esse arco de circunferência. Arco de circunferência, né, o comprimento do arco de circunferência é igual ao quê? O ângulo que o sistema está fazendo vezes o θ, certo? Aqui eu estou desenhando o eixo, tá, com esse θ em relação à posição de equilíbrio θe, tá? Então, eu dei uma modificada aqui só para facilitar a nossa análise, né? Mas teria o θe também, tá? Então, para θs pequenos, a gente pode considerar que esse x0 é praticamente o arco de circunferência, né, que é esse arco aqui, né? Obviamente, isso é uma simplificação que decorre da consideração de θs pequenos, tá? Então, x0 vai ser o quê? O ângulo θ vezes o raio da circunferência, que no caso aqui é L1, certo? Então, se eu isolar a variável θ vai ser o quê? x0 dividido por L1 aqui. Então, eu posso voltar para a nossa equação diferencial, substituir esses θs pelo x0 sobre L1. Né? Então, a gente vai ter J0 vezes x0 dois pontos sobre L1, mais KT vezes x0 sobre L1, mais BX0 ponto vezes L1 igual a M1. Vou isolar algumas variáveis aqui, né? A gente vai ter x0 sobre, aliás, J0 sobre L1 vezes x0 dois pontos, mais BL1 x0 ponto, mais KT sobre L1 vezes x0, igual ao momento externo MI. Né? Então a gente tem a equação diferencial toda em função de MI e x0 e as suas derivadas. A gente pode fazer a transformada de Laplace agora, né? E a gente vai ter então J0 sobre L1 vezes S quadrado x0 maiúsculo, né? Considerando aí condições iniciais nulas, né? Mais BL1 SX0 mais KT sobre L1 x0. Tudo isso é igual a MI no domínio de Laplace aqui, né? Agora a gente pode isolar nosso FT, né? x0 sobre MI é igual a 1 sobre J0 sobre L1 S quadrado mais BL1S mais KT sobre L1. Né? A gente tem nosso FT aqui. Para deixar ela no formato padrão, eu estou multiplicando por L1 vezes sobre KT no numerador e denominador. Né? E por que eu estou fazendo isso? Né? O formato padrão da FT é deixar esse termo que multiplica o S elevado a zero igual a 1. Né? Quando a gente fizer isso aqui, então a gente vai ter o numerador como sendo L1 sobre KT, e o denominador a gente vai ter S quadrado sobre J0 sobre KT,
mais BL1 quadrado sobre KT vezes S mais 1. Né? Esse termo aqui do numerador, lembrando o nosso sistema, é o que a gente chama de ganho da função de transcendência, que é o casão. Esse termo aqui que está dividindo no S quadrado é a nossa frequência natural elevada ao quadrado, nossa ômega n ao quadrado. E esse termo aqui, que multiplica S, é igual a 2 zeta sobre ômega n. Então a gente achou aqui uma função de transferência clássica de segunda ordem, bem no formato aí clássico de segunda ordem. O que é interessante de notar aqui? Você vê que essa FT ela tem um formato idêntico, né, ao caso do sistema de massa-mola de translação. Né? Então, embora sejam sistemas bem distintos, né, eles têm funções de transferência bem parecidas também. E a gente vê essa semelhança em vários outros domínios físicos também. Né? Tem sistemas elétricos, né, como o circuito RLC, que tem uma FT desse tipo também. Né? Outra coisa importante, né, a gente só obteve essa função de transferência porque a gente considerou os ângulos pequenos. Né? E por que essa consideração é necessária nesse caso? Se você não considera ângulos pequenos, você vai ter que carregar um monte de função trigonométrica na equação diferencial, e isso não permite, né, conseguir uma função de transferência fechada. Né? Porque a equação diferencial ela tá não linear. Né? Isso é uma característica comum em sistemas com movimento rotativo, movimento angular. Né? Então é muito comum considerar aí oscilações, né, movimentos pequenos ou em torno do ponto de equilíbrio. Né? E isso facilita aqui a nossa análise, nesse caso, assim como a gente obteve aqui nesse problema. Tá?